O Houston Rockets é uma das franquias mais interessantes de se assistir hoje na NBA, simplesmente pela possibilidade da gente poder ver uma dupla de armação formada por Chris Paul e James Harden, somado ao estilo ofensivo que faz esse time ser tão excitante. Porém, não é possível montar um time competitivo se o banco de reservas não oferece nenhuma regularidade para que a manutenção da boa atuação de um time como o Houston Rockets consiga seguir no decorrer dos 48 minutos de um jogo. E é por isso que eu vou falar de um dos principais reservas desse time, que também é com certeza um dos jogadores favoritos de qualquer brasileiro que acompanha NBA. O nosso queridíssimo Nenê Hilário. O nosso pivôzão brasileiro já tem uma longa carreira na NBA. Viveu excelentes momentos no seu começo de carreira pelo Denver Nuggets, venceu um câncer nos testículos voltando a atuar pelo Denver Nuggets como um herói, foi parar no Washington Wizards, chegando como um veterano importantíssimo na rotação titular do time, até que em 2016-17, na última temporada, ele chegou no Houston Rockets recebendo o salário mínimo de veterano. O sucesso do time na última temporada e as próprias boas atuações do Nenê saindo do banco e correspondendo às expectativas de Mike D'Antoni renderam a ele um novo contrato, recebendo cerca de 11 milhões de dólares em 3 anos. Como já era de se esperar, os minutos dele caíram em relação à temporada passada para essa. Os quase 18 minutos por jogo que ele jogava em 2017 viraram 14,9 minutos. Com isso, as suas médias mais tradicionais tiveram uma queda relativamente grande. Porém, é perigoso a gente querer avaliar o desempenho de um jogador que tem uma limitação tão grande nos minutos, sendo que ele é tido como uma das principais referências no que tange a eficiência e a experiência para participar de momentos cruciais do jogo. Então vamos tentar entender o porquê do Nenê ter dado tão certo nesse Houston Rockets e também o porquê desse estilo de jogo dele ter casado tão bem com James Harden e Chris Paul. Uma das explicações é bastante simples e bastante clichê. O Nenê é um jogador muito experiente. E eu não digo isso apenas pela idade dele e pelo tempo de liga, mas também no sentido dele ter experienciado jogadores que têm características até semelhantes a caras como James Harden e Chris Paul. Ou seja, jogadores dominantes que jogam muito com a bola na mão. Outra coisa que qualifica o Nenê como um grande valor para esse Houston Rockets. Quando o Nenê está saudável para jogar, ele é o tipo de jogador que consegue colocar dentro do jogo ferramentas que nem mesmo um cara mais jovem e mais atlético como o Clint Capela consegue. Toda essa rodagem que o Nenê teve na NBA, que já são 16 temporadas contando com essa, deu a ele muito conhecimento no que tange a noção tática e a noção de posicionamento do garrafão. Pode parecer fácil achar que um pivô ou um ala pivô já chega na NBA sabendo o que fazer lá embaixo do poste, mas muito pelo contrário, é inclusive normal que pivôs demorem mais para desenvolver o seu jogo na liga do que guards e alas. O Nenê ainda hoje tem um dos trabalhos de perna de garrafão mais impecáveis da liga. O atleticismo dele já não é mais o mesmo para contestar chutes de 2 pontos, e até para essa função específica o Houston Rockets está muito bem servido com os outros jogadores da posição. Uma das coisas que diferencia o Nenê deles é justamente essa leitura de jogo. Uma estatística bacana para a gente analisar essa visão de jogo são as deflections, que são as ações de um jogador quando ele encosta numa bola, às vezes interrompendo o passe ou um chute, independentemente dela resultar na posse de bola do seu próprio time ou da posse de bola do time adversário. Se a gente colocar essa estatística numa escala de por 36 minutos, que é mais ou menos o tempo que um jogador titular passa em quadra, o Nenê tem 3,5 deflections por jogo. Mesmo que a questão física acabe limitando ele, ele tem muitos outros recursos para ajudar o time, tanto na defesa quanto no ataque. E a questão ofensiva é muito importante para se analisar quando a gente está falando do Houston Rockets. O Houston tem um dos melhores ataques da NBA. Eles são o 2º lugar em pontos por jogo, atrás apenas do Golden State Warriors, e eles estão em 1º lugar em offensive rating. E aí nesse momento você pode se perguntar, que valor o Nenê tem no time que mais chuta a bola de 3 na liga, se ele já há alguns anos não tem sido um reboteiro tão decente e nem é um jogador que consegue espaçar a quadra e matar a bola de 3. O estilo de jogo do Mike D'Antoni, ele preza muito para que James Harden e Chris Paul comandem as ações do time, ou seja, eles são os jogadores que acabam passando mais tempo com a bola nas mãos. Para que isso dê certo,
é necessário que você tenha jogadores de garrafão que consigam efetuar com primazia corta-luzes inteligentes e no tempo certo, e além disso é necessário que eles sejam jogadores muito eficientes na conversão de bolas lá dentro do garrafão para as outras variantes do ataque do time. E se a gente está falando de screens, corta-luzes e eficiência e inteligência no garrafão, a gente está praticamente definindo o que é o Nenê. Hoje na NBA, nenhum outro jogador faz corta-luzes com a mesma frequência que o Nenê. Quando ele está em quadra, cerca de 40,9% dos corta-luzes são feitos por ele. E o que é mais interessante é que ele sequer está entre os líderes dos que mais tentam field goals a partir de pick and rolls. Isso porque em muitos dos momentos em que ele vai lá e faz o bloqueio para um Chris Paul ou para um James Harden, muitas vezes é para que eles simplesmente fiquem livres para arranjar uma situação de chute. E sobre os corta-luzes que acabam resultando num field goal convertido pelo jogador que estava controlando a bola, existe a estatística chamada Screen Assists, que contabiliza isso. Se a gente ajusta essa estatística novamente para uma escala de por 36 minutos, o Nenê não é necessariamente um cara excepcional, porém ele se coloca no top 30 da liga e dentro do Houston ele fica apenas atrás de Tariq Black. E agora principalmente, como o objetivo desse vídeo é avaliar esse papel invisível que o Nenê faz como um jogador reserva, existem 3 estatísticas muito importantes para se avaliar a eficiência de um jogador no ataque e na defesa. Então, dentre os jogadores que jogaram entre 10 e 20 minutos em toda a liga, o Nenê é o cara que tem o segundo melhor offensive rating, ou seja, pontos convertidos a cada 100 posses, com 116,6, e ele ainda é o 9º jogador com o maior defensive rating, ou seja, o número de pontos permitidos a cada 100 posses de bola, com 100,8. E aí quando a gente quer avaliar o equilíbrio do jogador entre essas estatísticas, basta subtrair o defensive rating do offensive rating, o que gera uma estatística que eles chamam de net rating. E adivinha quem é o líder disso dentre os jogadores com médias entre 20 e 10 minutos por jogo? É exatamente isso. O nosso queridíssimo Nenê Hilário pode ser considerado o jogador mais eficiente no equilíbrio entre eficiência ofensiva e eficiência defensiva, com 15,7 de net rating. Ah, e sabe quando eu falei de screen assist, de como o Nenê é um mestre nisso? Presta atenção nesse lance em que ele faz um primeiro screen, James Harden não se livra do marcador e ele faz um segundo para liberar o jogador para ficar livre ali. Outra coisa que o Nenê pode ensinar e muito pro Capela é esse jogo de garrafão. Para conseguir se livrar de um jogador que também tem uma certa maestria no garrafão, o Nenê usa vários recursos, ele gira, ele usa o ombro para afastar ele da marcação e conseguir soltar esse hook de mão esquerda. A gente já está acompanhando basicamente o final da carreira do Nenê. Com 35 anos, é muito provável que a gente veja ele por no máximo mais 3 anos na liga, e isso é estourando. A questão é que mesmo com seus minutos por jogo abaixando ao mesmo tempo em que a sua idade aumenta, a gente não deve esquecer o valor que o Nenê tem para a história da liga, para a história do basquete brasileiro dentro da NBA, e justamente como um jogador reserva experiente e com inúmeras ferramentas que ajudam esse Houston Rockets a virar um time ainda mais competitivo do que seria se não tivesse ele no elenco. E aí galera, vocês curtiram esse vídeo? Então deixa o like aí pra nós, não se esquece de se inscrever no canal e também compartilha o vídeo aí para seus amigos verem, para ajudar a gente a crescer. Se você discorda do que eu falei do vídeo, se você não acha que o Nenê é tudo isso, ou se você concorda e ou até se você tem alguma outra sugestão de vídeo para dar pra gente, comenta aí na caixa de comentários que o que você fala é muito valioso pra nós. Vai lá e também assiste o último vídeo que a gente postou, já faz um pouquinho de tempo, que é uma análise sobre a troca que tirou Blake Griffin do Los Angeles Clippers e levou ele para o Detroit Pistons. E não perde o próximo vídeo, que vai ser uma homenagem muito legal à aposentadoria do número de Paul Pierce, que o Boston Celtics vai fazer uma cerimônia no dia 11 de fevereiro. Então é isso aí, falou, até mais, até o próximo vídeo.